Pandemia. Ela ocorreu, a primeira pandemia, a grande pandemia ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, aliás, durante a Primeira Guerra Mundial, e os soldados voltaram para suas bases e levaram junto com eles o vírus, que eles nem sabiam que estava com a pandemia. O mundo VICA e a cultura organizacional, é importante a gente saber os conceitos básicos aqui, porque o mundo VICA, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Saber que ele tem essas características é fundamental na cultura organizacional das escolas, principalmente, e do mundo corporativo. Mundo VICA é importante. Na revisão da literatura, a primeira ação foi descobrir, né, tendo as duas palavras-chave management e Knaving, qual é a relevância que esse assunto tem tido, né, fora do Brasil, principalmente nos grandes centros de pesquisa. Foram feitas pesquisas e foi encontrado 893 publicações combinando essas duas palavras. Portanto, lá fora é um assunto bastante relevante. Agora, como dito, né, o mundo VUCA e VICA é importante conhecer suas características. Então, nós temos aqui a matriz do mundo VICA, onde nós temos no X, nós temos o quanto se sabe sobre a situação. Depois nós temos o que se consegue prever, né, de resultados das suas ações, ou seja, os impactos. E aí nós temos a ambiguidade, nós temos a parte da ambiguidade, nós temos a complexidade e nós temos a incerteza e também a volatilidade. Basta combinar, então, os dois eixos que nós vamos ter esses 4 quadrantes. Logicamente, para fazer revisão bibliográfica ou de literatura, precisaríamos saber quem foi, né, quem é hoje o maior especialista sobre isso, que é o David Snowden. Ele, então, trouxe esse framework, onde a gente tem do lado esquerdo os domínios, né, as situações desordenadas, do lado direito nós temos as ordenadas, e do lado esquerdo não tem nenhuma relação de causa e efeito, ou tem muito pouca relação. Do lado direito nós temos uma relação de causa e efeito bem definida. Nós temos então o mundo óbvio, depois nós temos o mundo complicado, o complexo e o caótico. E no meio nós temos o desordenado, que nós vamos conhecer um pouco mais para frente. O óbvio, qual a característica dele? Ele é bastante restrito, nenhum grau de liberdade. Aqui o importante são essas três formas de agir, dando maior relevância para o discernir. E aqui é o uso da melhor prática, aquilo que já está consagrado. O complicado, as exceções são balizadoras, forte ligação entre causa e efeito, discernir, analisar e responder, dando maior importância por discernir, e aqui o que prevalece é a boa prática. Complexo, restrições maleáveis, ligação fraca entre causa e efeito, e aqui o importante é investigar e usar prática emergente, já que no complexo não se sabe muito bem a relação de causa e efeito. Caótico, ausência de restrições, completamente sem restrição. Nenhuma ligação entre causa e efeito. Aqui o agir é o mais importante e aqui precisa buscar a prática inédita. O desordenado, como o próprio nome diz, né, ele é totalmente desordenado, é onde a gente se encontra no início e a gente precisa rapidamente descobrir, né, forma de sair do desordenado para um dos 4 domínios já citados. E aqui nós temos as publicações levando em consideração apenas a palavra management, que o Wood e o Chuck, né, eles que fizeram a pesquisa, eles que buscaram uma forma de você verificar o que já foi publicado, né, e sobre management a gente teve 1.270 publicações, né, nessas revistas nacionais. Nesse artigo, o Wood, né, ele buscou justamente nessas revistas que são mais relevantes aqui no Brasil. O desafio a ser vencido aqui é principalmente, né, a gente ter o assunto discutido nas universidades, que já tem alguma discussão, por meio de teses principalmente, e nós temos o objetivo de levar isso para o mundo das revistas, né, das revistas
científicas, ou seja, levar o Cynefin para publicações, para que outros pesquisadores também explorem bem o assunto. E o objetivo principal, né, dessa pesquisa foi justamente mostrar, né, contribuir, né, mostrar, trazer para a discussão acadêmica, né, principalmente para o mundo prático das instituições, né, as instituições acadêmicas, né, depois levar então para instituições acadêmicas e depois a gente fazer isso chegar nos planos, os planos estratégicos das instituições de ensino. Então, a questão aqui que foi usada para investigar foi como cada ator de um sistema de educação superior, né, as universidades, agiu. Aqui, no caso, agiu porque estava em andamento. Então, aqui a pesquisa já ocorreu em 3 fases. Primeira fase, os primeiros casos, depois até 31/5 e depois os primeiros sinais de afrouxamento. Cada uma dessas teve a sua data bem definida. Quais foram as hipóteses? Foram várias hipóteses, uma relacionada aos primeiros casos, depois até 31/5, depois os primeiros sinais. E cada uma dessas deveria ser classificada como primeiro caótico, depois complexo e depois complicado. E aí, o que se esperava é que tivesse aqui uma forma de agir, o que se esperou, a hipótese se estabeleceu, foi agir de forma adequada em cada um dessas situações. Então, quando você leva em conta o óbvio e o complicado, espera-se que mais do que 60% deve discernir. Já no complexo, espera-se que maior do que 60% deveriam estar investigando. E no caótico, espera-se que, diante do caótico, a pessoa tem que agir. E o objetivo geral, né, dessa pesquisa foi mostrar o modo de agir de cada ator participante do processo de ensino nas instituições de ensino superior, seja a faculdade ou a universidade. Então, para poder identificar como é que eles estavam agindo, né, durante o Covid-19. Aqui, então, os objetivos específicos. Primeiro foi identificar o gap entre 2015 e 2020. Depois foi identificar na literatura sobre VUCA e sobre o próprio Cynefin, né, para buscar as melhores práticas, se é que já existem, identificar as variáveis independentes, né, nessa situação, coletar os dados, né, de como os alunos, só que para coletar esses dados foi primeiro identificado uma determinada instituição de ensino que, na visão dos alunos, eles tinham uma boa visão de como é que a faculdade, né, no caso aqui, a faculdade estava agindo diante do Covid-19. E depois analisar os dados. A metodologia de delineamento foi desde identificar o gap, depois identificar a literatura, depois identificar as variáveis, coletar os dados, analisar os dados e contribuir, né, construir um quadro comparativo para a gente ter uma visão do todo. Aí a gente viu que cada ator, que no caso aluno, coordenação, direção, outros que são fora, né, e professor, pela idade, da 210, né, nós tivemos aí, então 133 de alunos, 7 de coordenação, direção 4, outras pessoas fora 28 e professor 38. E aqui a pergunta foi, quanto ele tinha conhecimento, sim ou não? Então, nós tivemos o não predominando, né, 155, e o sim, 55. E aí, o percentual de cada uma das linhas. Aqui, a ideia foi justamente a fase inicial, que foi bem caótico, né? Quantos alunos e quantos coordenadores, quantos da direção, quantos outros e quantos professor identificou que estava no caótico. Então, nós temos aqui o percentual de cada um em relação ao total. Né? 14, 29, 0, 14 e 16. Sendo que, no total, 30 identificaram no caótico, que correspondeu a 14% de 210. Aí, depois, a mesma coisa para o complexo, sendo que aqui foram 47, em 210, 22%.
Depois, o complicado. Tivemos 83, dos quais, levando em conta 210, o total 210 foi 40%. Foi a situação melhor. E depois a gente identificou também, para cada das fases, né, quantos por cento em relação ao total tiveram o discernir como primeira ação, o categorizar como primeira ação e investigar como primeira ação. Aqui nós vimos que o investigar em momento algum foi levado em conta, né? Sendo que já no 31 do 5, que a gente já estava no complexo, não houve nenhuma, né? E também, após a flexibilização, mais caracterizada ainda como complexo, e também não teve nenhuma, mostrando que não se passou muito do discernir, pouquinho depois do categorizar. Aqui foi avaliado as diversas suposições, né, hipóteses que foram dadas, né, e a gente percebe que as 3 primeiras, elas estavam ok, dentro do que se esperava, mas a partir da 4ª suposição, a coisa ficou um pouco mais difícil, né? Então, ou seja, não foi ok. A partir do momento em que se esperava que 60% dos atores tivessem um modo de agir diferente. E assim por diante. Então, cada uma dessas hipóteses foi mostrada. O pior foi das 2 últimas que não tivemos nenhum que viram que era necessário, neste momento, investigar, né? E principalmente no caótico que era para agir. As considerações finais sobre o artigo foi, né? A gente viu que nele é percebido que o modo de agir esperado que era de identificar como caótico, não foi dessa forma que ocorreu. Na mesma coisa ocorreu também, não houve ação investigar, pois apenas 14, né, agiram também como o discernir, ou seja, não investigou, mas apenas 14 tiveram discernimento quando esse era necessário. E fica evidente, então, a necessidade de termos, né, esse assunto investigado e publicado em revistas brasileiras. E aqui ficou um ponto para ser analisado futuramente, uma vez que a gente sabe que outras pandemias poderão ocorrer no futuro. Só não sabemos quando.